Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, primeiro jornal, a primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Pontualmente 6 horas, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 7 de agosto de 2024. Excelente quarta-feira para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Acima de tudo, respire. Bom dia, Helen Bravo. Bom dia, Márcio Paes, bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. Hoje é dia 7 de agosto, hoje comemora-se os aniversários das cidades de Feliz Deserto, no Alagoas. Só, Feliz Deserto. Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Painel, em Santa Catarina, Laranjeiras, no Sergipe e também do estado do Rio Grande do Norte. Hoje é o Dia Nacional do Documentário Brasileiro. A data visa dar visibilidade ao gênero documentário e homenagear o aniversário de Ounei São Paulo, um dos precursores do documentário no país. Hoje é o Dia Estadual da Lei Maria da Penha. Essa data comemorativa tem, por fim, marcar a data da sanção da Lei Maria da Penha, ou a Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, que então institui instrumentos jurídicos para o fim de tentar garantir proteção para as mulheres brasileiras que sejam vítimas de violência doméstica. Esse instrumento legal surgiu a partir da luta da mestre em parasitologia e farmacêutica bioquímica brasileira Maria da Penha Maia Fernandes. Nesse tempo, com 38 anos de idade, que foi vítima de violência doméstica durante 23 anos de casamento. É impressionante isso, né? E cadeirante hoje, né? E a Lei Maria da Penha mais e mais em evidência, né? O que nós temos de violência doméstica nesse país, em nossa cidade, a principal ocorrência que nós temos aqui em Botucatu, violência doméstica. Justamente, Toda semana uma quantidade impressionante de violência doméstica. É impressionante o quanto é necessária essa lei, né? O quanto ela é usada diariamente. Que seja usada, que o agressor seja denunciado, né? E que realmente sofra sanções legais, porque tá difícil, né? Tá difícil. Todo dia a gente tem ocorrência policial relacionada à violência doméstica. Como eu posso dizer pra Tata, que minha colega aqui nesse momento, ser mulher é difícil, né, Tata? Bom dia. Opa. Bom dia, Ellen. Bom dia, Márcio. Bom dia, Tata. É muito difícil ser mulher hoje em dia. Qualquer saidinha na rua é perigoso. Gente, mas tem que ser revertida essa situação. A gente não pode viver eternamente assim, né? Eu acho que a lei tem que ser mais severa, a Lei Maria da Penha está aí. Inclusive, a semana que vem, a doutora Rita Barbuio vai estar aqui para falar, inclusive, das ramificações dessa lei, né? É claro que o que leva um agressor a fazer isso, né? Uma série de fatores, mas principalmente temos que proteger as mulheres. Ninguém merece. E aquela história... E mesmo assim, essas séries de fatores justificam uma agressão? Jamais, nenhum tipo de agressão. Principalmente a física. Sim. Né? Violência verbal, a violência psicológica, nenhum tipo de violência é justificável, tá? E você que está num relacionamento, quando o relacionamento perdeu o respeito, não é isso? Sim. Pode ter certeza, não volta mais. Não volta mais. Que perdeu o respeito, o próximo passo é a violência física. Verdade. Tá? Pode ter certeza disso. Infelizmente isso acontece, né? Se deixou fazer uma vez, deu liberdade. Não é deixou, né? Aconteceu Uma vez. Mas não pode, né? Se você tem o amor pela pessoa, tem carinho pela pessoa, se você não se entende mais com a pessoa, cada um siga o seu rumo, né? Mas é terrível. A gente lamenta que essa data, né, esteja tão em evidência no Brasil, né? Infelizmente. 6h04, vamos às manchetes de hoje. Hezbollah ataca Israel. Rússia e Estados Unidos tentam evitar escalada no Oriente Médio. Minha Casa Minha Vida deverá exigir entrada maior para financiar imóveis usados para quem ganha acima de R$ 4.400. Reforma tributária. Câmara pode votar segundo projeto na próxima semana. FGTS deverá distribuir aos trabalhadores
65% do lucro, recorde de 23 bilhões de reais. Kamala Harris escolhe Tim Walz para ser vice-presidente de chapa democrata nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. E hoje a gente vai bater um papo com a professora, também artista plástica, professora de polidense, gyrotonic, enfim. Cissa Rafael vai estar aqui às 7 horas batendo um papo com a gente aqui no Primeiro Jornal. Enquanto isso, vamos saber como é que fica o tempo, né, Márcio? Porque tá malucão também, né? Nesse inverno de mangas curtas, né? Vamos saber a previsão do tempo hoje com Tata Mello. Hoje em Botucatu haverá sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. A temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 30 graus. Mas os dias quentes estão chegando ao fim. A partir desta sexta-feira, as temperaturas irão cair em Botucatu. Isso porque uma forte frente fria continental ingressa no Brasil nesta quarta-feira. Ela se deslocará até a faixa norte do país, trazendo ar frio para boa parte dos estados do centro-oeste e norte. Embora essa frente fria não traga chuvas significativas para esses estados, terá um impacto notável nas temperaturas, causando uma queda abrupta. No sul do Brasil, a massa de ar polar será intensa, com previsão de geadas, um fenômeno comum durante a passagem de frentes frias intensas. Bom, a gente já está se preparando porque amanhã talvez já tenhamos, né? Meio da tarde, não sei se no começo da manhã, se na hora do jornal amanhã a gente vai estar essa queda, vai ter essa queda de temperatura. Mas na sexta a gente não vai escapar. E hoje eu confesso que a hora que eu acordei eu escutei o vento assobiando ali em casa. Verdade. Viu? Já tinha um vento Alguma ali. música em particular ou só assobiando? Não, tava só assobiando ali. Entendi. Mas a gente vai sentir frio realmente na sexta-feira. Então, pessoal, que se prepare. Quando eu ouço esse ventinho assim, eu falo, ih, ó a chuvinha chegando, ó o friozinho chegando. E um detalhe, né? Vai ficar, me parece, segundo previsão, até segunda-feira. Então. Nós temos aqui o sábado e domingo. Sábado à noite trago o casaquinho, viu, Ellen? Eu vou vir encapotada no sábado à noite. 6h07, vamos agora com aquela notícia curiosa, aquela notícia inusitada. Museu entra na brincadeira e diz que foto de americanas reverenciando Rebeca é digna de exposição. Rebeca Andrade ganhou a medalha de ouro no solo da ginástica artística das Olimpíadas de Paris na última segunda-feira, se consagrando a atleta brasileira com mais medalhas na história dos Jogos. O momento do pódio da prova chamou a atenção. As americanas Simone Biles, que ficou com a prata, e Jordan Chiles, vencedora do bronze, fizeram uma reverência para Rebeca. O gesto viralizou nas redes sociais e desencadeou uma série de comentários dizendo que a fotografia deveria ser exposta no Louvre, famoso Museu da França. A conta oficial no X do museu entrou na brincadeira e comentou em uma publicação com a imagem: talvez deveríamos pendurá-la no Louvre. Na última semana, o perfil já tinha publicado que estava pensando se a imagem icônica do surfista Gabriel Medina saltando após a onda também valeria um espaço ao lado da Mona Lisa e de outras obras ilustres. Nesta segunda, o atleta foi superado pelo australiano Jack Robinson na semifinal e disputou a medalha de bronze na modalidade. Já o perfil oficial do Comitê Olímpico do Brasil compartilhou uma montagem que quem está assistindo a live aqui pode ver agora, mostrando como seria a exposição da imagem das três ginastas. Então a gente tem a imagem aqui icônica, né, da reverência à Rebeca, emoldurada, colocada numa parede com várias pessoas tirando foto ali. É como se fosse uma exposição mesmo do Louvre. Mas essa imagem das americanas reverenciando a Rebeca, aí vem o Ministério das Comunicações, faz a chamada caca, né? Tirou a Rebeca e colocou ali, né, uma imagem de um computador. Sim. Com a frase computadores para a inclusão. Então as duas ginastas norte-americanas reverenciando um computadores para a inclusão, o Ministério das Comunicações. Tirou logo, né, esse ministro Juscelino Filho, é uma atrapalhada atrás da outra, mas ele é mantido no governo. Você imagina isso? Tira a Rebeca, uma referência olímpica mundial, colocou ali um computador para divulgar um programa do governo, Computadores para a Inclusão. Essa serve de viral, inclusive, porque, nossa, todo mundo comentou essa pataquada que fizeram, gente. Pra quê? Você imagina, assim,
na firma, né? Venha lá um esperto lá e fala, olha, vamos colocar essa imagem aqui. Então, foi essa que foi tirar a Rebeca, colocar no computador. Então, uma montagem mal feita, né? E pra quê? E pra quê? Quem que teve a brilhante ideia? Rua, né? 6h10. Agora, temos uma notícia viral, Tata Mello? O que tá Temos. rolando na internet aí? O que a galera tá falando na internet? Olha só, uma mini leitora, uma garota prodígio, aprende a ler apenas aos 2 anos de Gente. idade. Uma criança de apenas 2 anos e 4 meses viralizou ao mostrar sua habilidade precoce com a leitura. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, a pequena Catarina aparece lendo um livro infantil de alfabetização. Na legenda da publicação original, postada no perfil do Instagram da criança, os pais que administram a conta escrevem: as novas habilidades da Catarina são a leitura em letras maiúsculas e também letras cursivas. Há 3 meses ela sabia ler apenas letras em maiúsculo. Chega a ser incrível, né? São habilidades muito complexas para se aprender, principalmente pelo prazo tão curto de aprendizado, e sem que isso seja ensinado massivamente. Contam os responsáveis da pequena leitura. No perfil, os pais destacam que Catarina já é capaz de compreender os principais sinais de pontuação, como vírgulas, pontos e acentos agudos, todos corretamente. Nossa, eu tô impressionada com isso. Não, com 7 anos ela vai estar dando aula, né? Sim, é uma mini Maísa, né? Que coisa, como eu gente. já falei aqui, com 2 anos eu morava na praia, eu comia areia, eu não sabia ler. Entendeu? Realmente. Era o máximo que eu fazia. Não, é impressionante o que está acontecendo, né? Então aquela imagem de alguns anos atrás de um bebê na barriga da mãe usando o celular, eu acho que era verdade aquilo. Então. Eu acho que isso está se aproximando da realidade. 2 anos, né? É muito pouco, precoce, né? Nossa. A gente não deve se surpreender com mais nada nesse mundo, né? Sim. Mas ainda conseguem nos surpreender, né? Verdade. 6h12. Esporte. Bom, nós temos aqui a participação da Juliana com as rodadas, os gols da rodada, os próximos jogos e tudo mais. Então, vamos ouvir e ficar por dentro do que está acontecendo no mundo do futebol. Muito. E ao longo dessa semana teremos muitos jogos da Copa do Brasil. Nas oitavas de final, pelo jogo da volta, hoje às 19 horas ocorrem 3 confrontos. Atlético Mineiro contra o CRB, Bahia contra o Botafogo e Bragantino contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras recebe o Flamengo no Allianz Parque às 21h30. Na ida, em partida realizada no Maracanã, o time carioca levou a melhor, vencendo por 2-0 e está com a vantagem na briga por uma vaga nas quartas de final. O Flamengo pode perder até por um gol de diferença que se classifica. Além disso, qualquer empate no placar agregado leva a decisão para os pênaltis. Dos dois lados, a preocupação quanto à resistência física da equipe foi pensada, levando os times a pouparem jogadores no fim de semana do Brasileirão. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, sabe que não poderá contar com Piquerez e Bruno Rodrigues. Isso porque, enquanto o lateral esquerdo se recupera da cirurgia após lesão no joelho esquerdo, o ponta esquerda trata da lesão no joelho direito. Por fim, Maurício, que já disputou a Copa do Brasil pelo Internacional, não estará à disposição. Para a partida, o Flamengo tem 2 dúvidas. De La Cruz sente dores no joelho há algumas semanas e não entrou em campo nas 2 últimas rodadas do Brasileirão. Já Everton Cebolinha, que sentiu dores ainda no primeiro tempo da partida contra o Palmeiras na última quarta-feira, se recupera de uma pequena contratura muscular na coxa. E também às 21h30, o Fluminense encara o Juventude. E o Corinthians enfrenta o Grêmio fora de casa. No jogo de ida, as equipes empataram em 0-0 com direito às expulsões de Raniel e Gustavo Nunes, jogadores do Corinthians e Grêmio, respectivamente, e gol anulado do time paulista nos acréscimos. Então a vaga vai ficar com o time que sair de campo com um resultado positivo. Depois de viver uma fase ruim na temporada, o Grêmio conseguiu uma importante reação e já soma 5 jogos sem perder, incluindo jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Já o time corintiano não venceu em seus últimos 4 jogos, sendo que teve 3 empates e 1 derrota. A equipe está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e busca um melhor momento. E fechando os jogos, na quinta-feira, o São Paulo vai a Goiânia para enfrentar o Goiás.
O São Paulo venceu o jogo de ida por 2-0 no Morumbis. Assim, tem a vantagem de perder por 1 gol de diferença. Em caso de derrota por mais de 2 tentos, o duelo será decidido nas penalidades e se o tricolor perder por 3 gols de diferença, se despede do torneio. Sem técnico após a demissão de Márcio Zanardi no último domingo, o Goiás busca um nome já para esta quinta-feira. É isso aí, gente. E ontem nós tivemos também o Vasco ganhando do Atlético Goianiense por 1-0 pela Copa do Brasil. Então, o Vasco segue vivo na Copa do Brasil. Tá 6h15. Agora o jogo de hoje, Palmeiras, ainda bem que eu não assisto. Você não tá esperançoso, não, Márcio? Eu não tô porque eu não assisto mais. Não faz parte mais da minha vida assistir futebol 9h30 da noite. Você fica sabendo só depois, né? Eu fico sabendo de madrugada. Aí eu falo assim, será que eu vou fazer o jornal hoje? 6h15, Atlético de Madrid acerta com Álvares e City deve ter sua maior venda da história. O Atlético de Madrid está próximo de concluir a contratação do atacante Julián Álvares, de 24 anos, do Manchester City. As 3 partes se acertaram e a transferência deve ocorrer nos próximos dias. O clube inglês deve ter a sua maior venda da história, cerca de 80 milhões de euros, 500 milhões de reais. Entre valor fixo e bônus por metas. O City pediu um valor 5 vezes maior ao que pagou ao River Plate e o Atlético de Madrid deve chegar perto disso. Álvares deve ir para a Espanha por meio de um pacote que chega aos 80 milhões de euros e em 2022 saiu do time argentino para a Inglaterra por 18 milhões de euros. Quando concluída, será a maior venda da história do time de Pep Guardiola. Até aqui, quem ocupa o posto é o atacante Sterling, que em 2022 foi para o Chelsea por 56 milhões de euros. A possibilidade da transferência aumentou depois das recentes declarações do atacante e do técnico Pep Guardiola. Enquanto a negociação acontecia e também diante do interesse do PSG, Álvares afirmou que, durante as Olimpíadas, que não gostou de ter ficado fora dos jogos decisivos do City. O treinador respondeu com ironia e disse que esperaria pela decisão do argentino. Dias depois, Guardiola voltou a comentar sobre o tema e reiterou que contava com ele. Julián Álvares, porém, ainda não se reapresentou ao City e talvez não volte mais ao clube. 6h17, ativistas ambientais invadem e vandalizam mansão de Messi em Ibiza. O astro Lionel Messi viu sua mansão em Ibiza ser invadida e vandalizada por um protesto ambiental na madrugada dessa terça-feira. Um grupo de ambientalistas chamado Futuro Vegetal entrou na casa do astro na cidade espanhola e jogou tinta na fachada, deixando-a manchada de vermelho e preto. O protesto foi registrado pelos próprios autores. Pintamos a mansão ilegal de Messi em Ibiza. A mansão se trata de uma construção ilegal que o jogador adquiriu pela exorbitante cifra de 11 milhões de euros. Enquanto isso acontece, só em Baleares morreram entre 2 a 4 pessoas como consequência direta da onda de calor, escreveu o grupo nas redes sociais. Messi está de férias após a conquista da Copa América com a seleção argentina. Em registros nas redes sociais, ele aparece ao lado da família em Miami. A casa em Ibiza, famoso balneário na Espanha, é um dos locais onde a família do jogador costuma passar períodos de descanso. 6h18, aquela história, né? Vão protestar onde realmente o protesto pode acontecer, ter repercussão, né? Então, onde vai surtir algum efeito, né? E daqui a pouco a gente vai falar, acho que no jornal, se der tempo ainda, também de possíveis construções em praias, né? Com um deputado famoso aí, um senador famoso aí. É isso mesmo. Nos bastidores, né? 6h18. Primeiro Jornal. Drops Olimpíadas 2024. E as mulheres brasileiras seguem protagonizando grandes momentos nas Olimpíadas de Paris 2024. No dia seguinte ao ouro incrível de Rebeca Andrade na final do solo na ginástica e a prata de Tati Weston Webb no surf, o futebol e o vôlei femininos conquistaram nessa terça vitórias importantes rumo ao pódio também. Na semifinal do futebol, a seleção não tomou conhecimento da atual campeã mundial, a Espanha,
e impôs um placar de 4-2. Gols de Paredes contra Gabi Portillo, Adriana e Caroline para o Brasil. E para Luelo, 2 vezes para as espanholas. Na final, vai enfrentar os Estados Unidos no sábado, dia 10, às 12 horas, na busca pelo ouro inédito depois das pratas de 2004 e 2008. O vôlei feminino também segue mostrando sua força. No dia seguinte à eliminação do Brasil do masculino, as meninas entraram em quadra e venceram a República Dominicana nas quartas de final por 3-0, com grande atuação, aliás, mais uma vez, da Gabi, né? A seleção feminina está classificada para as semifinais sem perder nenhum set até agora e também enfrentará os Estados Unidos. A semifinal será na próxima quinta, às 11 horas. Quem vencer vai para a final para brigar pelo ouro. O handebol, por outro lado, deu adeus aos jogos. A seleção feminina foi atropelada pela Noruega nas quartas de final. Perdeu por 32-15 e está eliminada. Mesmo destino do basquete masculino, que teve os Estados Unidos pela frente nas quartas de final. LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant e companhia impuseram 35 pontos de diferença no placar, que terminou 122-87 para os norte-americanos. No Brasil, no entanto, contrariou prognósticos ao se classificar entre os 12 para Paris e ainda passar pela fase de grupos e se classificar para as quartas. No vôlei de praia, depois de uma campanha invicta em jogos e sets até as quartas de final, Evandro e Arthur foram superados pela dupla sueca na tarde desta terça-feira. Com uma atuação bem diferente do resto da competição e muitos erros em quadra, os brasileiros perderam por 2-0 e deram adeus às Olimpíadas de Paris. Ontem também foi destaque a bela atuação de Dora Varela na final do skate park feminino. Não teve medalha, mas a skatista de 23 anos terminou em 4º lugar, depois de uma volta excelente que garantiu 89.014 pontos. Foi a melhor colocação do Brasil na prova feminina do Parque dos Jogos. No atletismo, Luiz Maurício da Silva vai disputar a final do lançamento de dardo, enquanto Rafael Pereira avançou em primeiro na bateria na repescagem dos 110 metros com barreiras, que foi muito acirrada, com o tempo de 13 segundos e 54. O brasileiro se classificou para as semifinais, que serão disputadas nesta quarta-feira. Na canoagem de velocidade, Isaquias Queiroz e Jack Goldman estão nas semifinais da prova C2 500 metros na canoagem de velocidade. E vai acontecer daqui a pouquinho, né? Nesta manhã de quarta-feira, acontecendo já em Paris. Agora, gente, vamos falar do futebol feminino um pouquinho? Que gostoso, não? Coisa que boa, gostoso, né? 4-2, que legal, né? Que legal. E um detalhe, né? A espanhola, não sabendo perder, ela falou assim, o que o Brasil fez não é futebol. Não. O que foi então? É o que então? Eu daria um tchau pra ela assim, ó. Não foi futebol, não. 4-2, muito legal. O Brasil tá na final, depois de 16 anos, tá numa final olímpica. Vamos torcer e fica aquela polêmica. A Marta volta? Será que ela vai colocar a Marta? Ela tá liberada já, Não, né, liberada ela está, mas será que o técnico, o Brasil jogou muito bem. Sim. E olha, eu falo uma coisa, era para ter sido mais, uns 8. Não, falando sério, eu assisti o jogo quase que na totalidade. O Brasil perdeu muitos gols. Já começou 5 minutos, a goleira da Espanha fez uma lambança, ela chutou em cima da própria zagueira, Eita. a bola bateu na brasileira, foi gol contra. Né? Então eu falei, opa, já começamos bem, 5 minutos, 1-0. Não é? E é que foi, a Gabi Portillo jogou muita bola mesmo, sabe? O técnico, olha, estamos de parabéns. Se colocar a Marta, vai ser um presente para essa atleta que é uma referência no futebol feminino de muitos anos, só que o Brasil está jogando redondinho, só que a equipe americana é terrível, joga muito. O que a gente faz, a molecada faz aqui correndo atrás de uma bola, ou pelo menos corria, não sei se ainda faz isso, lá nos Estados Unidos é uma febre a mulherada gostar do futebol, né? E a gente tem que lembrar o que dá um orgulhinho particular, assim, que a seleção masculina de futebol não foi para as Olimpíadas. Pois é, não, gente? Pois é, e tá correndo risco de não ir nem para a Copa do Mundo. Pois é. Então, já pensou? 6h23, nós vamos ao intervalo comercial. Você está acompanhando ao vivo o primeiro jornal na Prever FM. Já voltamos. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite.
Se cada estilo pede uma cor, seu estilo está no depósito de tintas Botucatu. Temos uma ampla variedade de produtos das melhores marcas, como Coral, Souvenir, Real. O depósito de tintas Botucatu tem uma equipe experiente, pronta para te orientar e ajudar na escolha das cores e tintas ideais. Também oferecemos tintas automotivas e ceras, para manter seu carro como novo. Facilitamos suas compras em até 6 vezes. 2 lojas, Avenida Santana 150 e Avenida Deputado Dante Delmanto 2070. WhatsApp 997 46 96 55. 100.9. Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever oferece desconto em faculdade? Na Faculdade Galileu, os associados têm 80% de desconto na matrícula até o dia 9 de agosto. Informe-se, 3811 4040. A sua cidade no primeiro jornal. 6h25, Operação Manancial interrompe descarte irregular de carcaças de frangos em Itatinga. A Polícia Civil de Itatinga, através de seu grupo de investigações em área rural, desencadeou na manhã de ontem mais uma operação policial que dessa vez contou com a participação de agentes da Sabesp, Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, Polícia Militar Ambiental e Polícia Técnico-Científica, com a finalidade de verificar a veracidade de uma denúncia recebida, que informava que o arrendatário de uma granja do município estaria descartando carcaças de frangos mortos em sua granja de maneira inadequada, enterrando-as em uma área de plantio de cereais localizada próxima ao rio que abastece a população itatinguense. Após levantamento prévio do local e com o devido mandado de busca e apreensão, os participantes da operação seguiram em comboio. Ao realizarem busca pelo local, encontraram 2 pontos de descarte irregular de carcaças de frango, que foram devidamente periciados pela equipe do Instituto de Criminalística e Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo. Com o trabalho integrado realizado pelas Forças de Segurança e a Sabesp, o descarte irregular foi interrompido em sua fase inicial, evitando maiores danos ao meio ambiente e a consequente contaminação da água que abastece a população. Todo o material arrecadado durante a operação será encaminhado aos órgãos competentes para que se adote as providências administrativas devidas, subsidiando o inquérito policial instaurado pela autoridade policial. Prever FM 6h26, uso de gás lacrimogênio durante treinamento da PM afeta moradores. Moradores do centro de Botucatu precisaram sair às pressas de casa após uma nuvem de gás lacrimogênio cobrir a região na noite do último domingo, após testes realizados no batalhão da Polícia Militar. Segundo relatos dos moradores, os efeitos do gás começaram a ser sentidos no fim da noite e início da madrugada desta segunda-feira. Uma idosa precisou passar por atendimento médico. Segundo o Major Alexandre Cagliari, da PM de Botucatu, o teste era realizado por profissionais em frente ao prédio do batalhão, localizado à Rua General Teles, quando uma corrente de vento pode ter levado gás até a casa dos moradores. Os treinamentos de controle de distúrbios de civis são realizados frequentemente. Foi realizado um treinamento e, lamentavelmente, algumas dificuldades acontecem, mas tudo sem gravidade, explicou o Major Alexandre à TV Tem. Gás lacrimogênio é um produto não letal que é popularmente usado pelas forças policiais para repelir multidões. O gás é extremamente irritante para as vias aéreas e óleos e pode ser alarmante quando expostos às pessoas em excesso. Em condições normais de respiração, quando o ar é inalado, ele tem uma concentração de pouco mais de 20% de oxigênio. Esse oxigênio é levado até o sangue e distribuído pelas células do corpo. O gás lacrimogênio expulsa o oxigênio do ambiente. Isso pode causar o colapso do sistema respiratório e provocar asfixia, além do efeito de ardência nos olhos e vias respiratórias. 6h28, foi um acidente, no centro da cidade, Complicado. 6h28, primeira plenária de agosto da Câmara Municipal. Na noite da última segunda-feira, dia 5, os vereadores botucatuenses se reuniram em sessão ordinária e aprovaram por unanimidade dos votos 4 projetos de lei de naturezas diversas. Após pequeno e grande expediente, a ordem do dia se iniciou com a discussão de um projeto de lei de autoria da Prefeitura Municipal. O PL 93/2024 autorizou o Poder Executivo a celebrar um convênio com o governo do Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, objetivando a implementação do Programa Estadual de Identificação e Controle da População de Cães e Gatos. O referido convênio prevê o repasse de pouco mais de R$ 2 milhões para a reforma e ampliação do abrigo temporário de animais,
a qual é justificada pela crescente demanda por serviços de abrigo para animais e pelas condições atuais das instalações. Em seguida, o PL 97/2024 alterou a lei que denomina de Engenheiro Sérgio Gonçalves o Centro Vivencial de Trânsito. A mudança modifica o nome do local de Centro Vivencial de Trânsito para Escola Pública de Trânsito, considerando as alterações vigentes no Código de Trânsito Brasileiro. Ademais, a localização da referida escola também foi alterada, passando da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana para o Departamento de Engenharia de Tráfego. Finalizando a plenária, 2 logradouros públicos foram denominados. Projeto de Lei 96/2004, de iniciativa parlamentar, batizou a Rua 5 do Residencial Carnieto 1 com o nome de Manuel Pinto Cunha, destacando sua carreira na segurança pública em discurso na tribuna. Já o projeto de lei número 98/2024, também de iniciativa parlamentar, nomeou a Sala de Instrução da Guarda Civil Municipal como GCM Leila Barros da Silva. A tribuna ressaltou a trajetória de Leila, que dedicou 11 anos ao serviço na Guarda Civil de Botucatu. Todos os projetos discutidos e votados nesta e em outras sessões estão disponíveis na íntegra no site da Câmara de Botucatu. Prever FM 6h30. Habib Neder recebe título de cidadão botucatuense. A partir das 19h30 da próxima sexta-feira, dia 9, a Câmara de Botucatu realiza a sessão solene para a entrega do título de cidadão botucatuense ao senhor Habib Neder. Uma das mais altas honrarias que o Poder Legislativo pode conceder, o título é destinado a pessoas que não nasceram aqui, mas que contribuem com a cidade por meio de sua trajetória de vida pessoal e profissional. A sessão solene é aberta ao público, porém, não será transmitida ao vivo, como de costume, devido a imposições do Ministério Público Eleitoral. Um abraço ao Néder, meu cunhado, professor, funcionário público aposentado, vereador, radialista, que tem uma história aqui na cidade de Botucatu, uma justa homenagem ao Néder, que deve estar muito feliz com essa homenagem. Vai receber o título de cidadão botucatuense, afinal de contas ele nasceu em Bernardino de Campos, e vai receber o título na próxima sexta-feira. Um grande abraço ao Néder, que todos os dias acompanha o Primeiro Jornal. Parabéns, Néder. Parabéns ao Néder. Agora, 6h31, HC de Botucatu lança 2 editais de concurso público. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, a Unesp, divulgou editais de abertura de inscrições e realização de concurso público para preenchimento de vagas nas seguintes áreas: 3 vagas para técnico de enfermagem e 1 vaga para técnico de radiologia. Os cargos exigem nível técnico conforme a especificidade da função e os profissionais desempenharão atividades em jornada de trabalho de 20 ou 30 horas semanais, dependendo do cargo. As inscrições poderão ser realizadas até às 23h59 do dia 27 de agosto pelo site hcfmb.unesp.br/concurso-2024, em que estão disponíveis os editais completos dos cargos. A taxa de inscrição é de R$ 77,79 para os 2 editais. Os inscritos passarão por provas objetivas previstas para ocorrer em 13 de outubro. Os concursos terão validade de 2 anos, contados a partir da data de publicação de suas homologações no Diário Oficial, podendo ser prorrogáveis uma vez por igual período. Prever FM 6h32. Pois não, vamos lá. Botucatu Futsal faz estreia em casa pela Liga Paulista. Depois do importante empate na partida de estreia da Liga Paulista de Futsal por 3-3 diante da equipe de Taubaté, o Botucatu Futsal mantém a programação de treinos visando a segunda rodada da competição. A folga concedida aos atletas após a partida da Copa Band deste final de semana já se encerrou e os atletas voltaram aos trabalhos com atividades em 2 períodos. A programação semanal, idealizada pelo treinador Igor Coimbra e pelo auxiliar Lucas Lino, prevê mais treinos e análise das imagens da partida contra o Taubaté, com o objetivo de bem preparar a equipe para desta quarta-feira, 7, contra o time de ADI Indaiatuba. Mesmo com um bom resultado fora de casa, agora o Botucatu Futsal treina e aguarda a primeira partida em casa válida pela LPF neste segundo semestre. O professor Igor avalia que ainda há alguns pontos a melhorar de sua equipe para a sequência do campeonato. Início de campeonato, mesmo no meio do ano, é momento da gente encaixar nossa equipe e consolidar nosso modelo de jogo para conseguir resultados importantes.
Agora é momento da gente avaliar onde acertamos e erramos para que nossa equipe seja ainda mais vencedora no decorrer do campeonato, avaliou o treinador. A continuidade da Liga Paulista de Futsal traz para Botucatu um duelo contra a equipe da ADI Indaiatuba, que volta às competições adultas da Liga neste ano de 2024. O jogo será hoje no Ginásio Paralímpico de Botucatu, às 19 horas. 6h34, Lei Maria da Penha. Hoje, 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 18 anos. Ela é considerada uma das legislações mais avançadas do mundo pelo Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, a Unifem. A lei, com 46 artigos e 7 títulos, estabelece mecanismos para prevenir e combater a violência doméstica e familiar contra a mulher, alinhando-se com a Constituição Federal. A legislação alterou o Código Penal, permitindo a prisão em flagrante ou preventiva dos agressores e eliminou a possibilidade de penas alternativas. Além disso, proibiu a tese de legítima defesa da honra em casos de feminicídio e estabeleceu medidas de proteção para a mulher, como a remoção do agressor do domicílio e a proibição de aproximação. De acordo com a 10ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada pelo Instituto Data Senado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, 3 a cada 10 brasileiras já foram vítimas de violência doméstica. A pesquisa revela que a violência psicológica é a mais comum, 89%, seguida pela moral, 77%, física, 76%, patrimonial 34% e sexual 25%. Entre as mulheres que sofreram violência, 48% relataram descumprimento de medidas protetivas. Embora mais mulheres estejam buscando ajuda, a falta de delegacias especializadas em muitas cidades dificulta o acesso a serviços de apoio. A Lei Maria da Penha também é essencial para entender as diversas formas de violência sexual no contexto doméstico. Um caso de estupro é registrado a cada 6 minutos no Brasil, segundo dados divulgados pelo Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ao todo, 83.988 ocorrências foram contabilizadas em 2023 no país, sendo a taxa do crime para cada 100 mil habitantes de 41,4. No contexto local, entre janeiro e julho de 2024, foram registrados 42 casos de estupro em Botucatu, uma redução de aproximadamente 17,6% em relação ao ano anterior. A lei define violência sexual como qualquer ato forçado que envolva relações sexuais não desejadas, exploração sexual, controle sobre a maternidade ou proibição do uso de métodos contraceptivos. Muitas mulheres não reconhecem essas situações como estupro, especialmente quando são forçadas a ter relações sexuais em condições de doença, incapacidade ou apenas por não desejarem. Maria da Penha Maia Fernandes é uma mulher brasileira que se tornou símbolo da luta contra a violência doméstica após sofrer violência conjugal de seu marido, Marco Antônio Heredia Viveiros. Em 1983, ele tentou matá-la 2 vezes com um tiro enquanto ela dormia, deixando-a paraplégica e tentando eletrocutá-la no banho. Maria da Penha enfrentou grandes desafios em busca de justiça, com o caso se arrastando nos tribunais brasileiros por anos, marcados pela impunidade e morosidade. Isso a levou a buscar apoio internacional, denunciando o Brasil na Comunidade Interamericana de Direitos Humanos, na OEA. A denúncia resultou na condenação do Estado brasileiro por negligência e omissão. Em 2006, a luta de Maria da Penha e de organizações de direitos humanos resultou na promulgação da Lei nº 11.340/2006, conhecida como a Lei Maria da Penha. Hoje, ela continua a falar sobre sua experiência, dá palestras e luta contra a violência doméstica. Em uma entrevista ao Roda Viva em 2023, a ativista refletiu sobre o mito de que, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Já se passaram 10 anos, mais de 10 anos da Lei Maria da Penha. E apesar disso, grande parte da nossa sociedade não enxerga a violência. Então, 1 a cada 4 pessoas entende que se a mulher continua com o parceiro, ela gosta de apanhar. E 80% da nossa sociedade, homens e mulheres, entendem que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, o que fazer? Como transformar a nossa sociedade, esse olhar de machismo, que faz prosperar sempre essa situação de violência? Isso é resultado da cultura também, né? Porque se o homem
hoje ele agride a sua mulher, ele acha que pode agredir, que esta mulher é propriedade dele. Ele aprendeu isso, então ele está repetindo o que ele aprendeu. Por isso que tem homens que, ao serem sensibilizados, no momento em que ele é preso, ele é punido porque ele bateu na sua mulher, esses homens, eles dizem isso. Não, eu vi meu pai bater na minha mãe, o meu avô bater na minha avó, eu fui criado desse jeito. Para mim isso é normal. Sim. Né? Então, eu não sei se eu atendi a sua pergunta, mas eu acho assim que está faltando educação, realmente, tanto para os adultos já, né, os homens adultos, que eles se conscientizem disso, e a gente precisa trabalhar a criança nesse sentido, inclusive atendendo a uma das recomendações da OEA, que fala que desde o ensino fundamental deve-se educar as crianças a saberem respeitar que meninos e meninas são iguais, têm os mesmos direitos, os mesmos deveres, né? E devem respeitar as suas mulheres. Não é porque o menino tem a força física maior do que a menina, né, que ele vai fazer uso dessa força física no momento em que precisar alguma atitude que ele precisar se posicionar sobre a menina. Né? Isso aí é a questão cultural. Há décadas e décadas vivenciamos isso, né? Como foi colocado aí na sonora da Maria da Penha, né? Que o avô batia na avó, o pai batia na mãe, então ele viu a vida toda isso e ele também vai fazê-lo, né? Então nós temos que mudar cada dia essa cultura, colocando nas escolas para que a criança aprenda que meninos e meninas são iguais, sim, que tem que haver o respeito, né? E a punição tem que acontecer. Sim. Né? Tem que tratar, mas tem que ser punido, né? Tem que tirar do convívio e tudo mais, né? Para mudar dentro de um país machista, que é o nosso, né? De um país que realmente maltrata as mulheres, tá? E isso tem que ser mudado. A Lei Maria da Penha tem que ser respeitada e a gente vai voltar nesse assunto, inclusive no decorrer da semana, porque é muito importante. Mas que a criança, desde o comecinho, entrou na escola, no ensino fundamental, que ela aprenda, né? Que menino e menina são iguais, tem que respeitar sempre. Como a gente sempre fala que as crianças são os agentes multiplicadores. Exatamente. Essas informações de base de caráter, realmente, tem que vir dos primeiros anos de vida. E a gente tem que ter, através principalmente dos ídolos, dos políticos, o bom exemplo. Coisa que infelizmente não tem acontecido nos últimos anos, né? Os bons exemplos têm que ser seguidos, né? Os péssimos exemplos têm que ser punidos severamente. 6h42, este é o primeiro jornal na Prever FM. Vamos fazer mais um intervalo? Vamos tomar uma água? Vamos lá. Lembrando que Cissa Rafael vai estar com a gente daqui a pouquinho às 7 horas. Ela foi professora, é professora ainda de polidense, né? Ela é artista plástica, ela tem o Gyrotonic. Vamos bater um papo legal com a Cissa às 7 horas aqui no Primeiro Jornal, que volta já já. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM. Convide sua família e amigos e venha comemorar com a gente a 10ª edição da Caminhada Regional Unimed de Bem com a Vida. Inscreva-se a partir de 1º de agosto pelo site www.caminhadaunimed.com.br. O evento será no dia 18 de agosto, 8h30 da manhã, saindo da Praça do Bosque. Doe 1 litro de leite e colabore com a Associação Mulher Unimed Botucatu. Unimed, suas histórias, nossas caminhadas. No trânsito, escolha Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811 4040.
Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. 6h44, adolescente esperava pai buscá-la em rodeio quando foi morta a tiros em São Paulo. A adolescente Katrina Bormil da Silva Martins, de 16 anos, esperava o pai buscá-lo na saída de um rodeio em Promissão, no estado de São Paulo, quando foi atingida por um tiro que teria sido disparado por um delegado na madrugada de domingo, dia 4. A adolescente estava com amigos em um camarote da festa, quando foi até a saída do local para esperar seu pai, que avisou que estava indo buscá-la. Em entrevista à TVT, a mãe de uma amiga de Katrina contou que a jovem foi embora logo depois das provas de montaria. Érica Barea relata, ela estava no camarote com a gente. Aí ela falou que a mãe dela tinha ligado para ela ir embora. Na portaria do rodeio, ela escutou alguns tiros, mas achou que era bombinha. Os meninos que estavam com ela correram, mas ela ficou para trás porque já tinha sido atingida. Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra parte da confusão. Nele é possível ouvir o barulho de pelo menos 4 tiros. O enterro da adolescente foi realizado nesta segunda-feira no cemitério municipal de Promissão, com a presença de parentes e dezenas de amigos. Os colegas de escola dela foram dispensados da aula para prestar as últimas homenagens a Katrina. O delegado suspeito de ter efetuado os disparos foi preso em flagrante após o ocorrido, mas teve a liberdade concedida em audiência de custódia realizada no fim da manhã da segunda-feira. De acordo com o advogado Augusto Mendes Araújo, que faz parte da defesa de Vinícius Martins, a Justiça concedeu a liberdade provisória ao delegado mediante cumprimento de medidas cautelares e o pagamento de fiança no valor de 20 salários mínimos. A Corregedoria da Polícia Civil afirmou que apura a conduta do delegado que efetuou disparos durante a festa, que teriam ocorrido em uma tentativa de deter um suspeito por desacato a policiais militares. Segundo as informações da ocorrência, o homem estava bastante alterado e tentava entrar com bebidas alcoólicas no recinto, que não era permitido. A gente fica analisando, né, fazendo um comentário rápido da situação. É o seguinte, né? Eu vi essa matéria, parece que o cidadão estava embriagado, tentou entrar no recinto, foi contido, enfim. Mas aí que está o negócio, você tirar uma arma de fogo, disparar uma arma de fogo num lugar daquele, lotado de gente, com certeza acidente ia acontecer, né? Ceifou a vida de uma jovem de 16 anos que esperava o pai e o que vai acontecer? Nada. Absolutamente nada. Vai acontecer nada, né? Então, o despreparo também é evidente num caso como esse, né? 6h46. Maduro deleta o WhatsApp de seu celular em programa de TV e pede que apoiadores façam o mesmo. O ditador Nicolás Maduro, sob crescente pressão interna e externa, após sua reeleição contestada em julho, declarou um novo alvo do seu regime, o WhatsApp. Em um discurso para seus apoiadores, Maduro anunciou que romperia relações com o aplicativo de mensagens, alegando que ele está sendo usado para ameaçar a Venezuela e seus líderes. Ele orientou seus seguidores a migrar para o Telegram e o WeChat e desinstalar o WhatsApp. Maduro justificou seu ataque ao WhatsApp com acusações de que o aplicativo estaria sendo usado para ameaçar autoridades e militares venezuelanos por meio de números registrados em outros países. Ele afirmou que o aplicativo é um instrumento do imperialismo e que suas críticas estão ligadas a uma tentativa de desestabilizar o governo venezuelano, associando essas ameaças a uma campanha de cyberfascismo. Durante seu programa semanal, Com Maduro Mais, o ditador reforçou suas críticas, alegando, sem apresentar provas, que o WhatsApp havia fornecido informações de usuários da Venezuela a terroristas. Ele também alegou que o aplicativo está atacando todos os níveis do governo e das forças de segurança do país. Em um ato simbólico, Maduro desinstalou o WhatsApp ao vivo, celebrando sua liberdade do aplicativo com seus apoiadores. Além disso, Maduro intensificou suas críticas a outras plataformas digitais, como X, o anterior Twitter, acusando Elon Musk de estar envolvido em um ataque hacker que atrasou a divulgação de resultados eleitorais. Esse conflito com Musk e o pedido de diversos países para a divulgação das atas eleitorais indicam uma crescente tensão sobre a transparência das eleições na Venezuela e possíveis restrições adicionais à internet no país. Que coisa, né, gente? Aí eu vou dizer, se o Maduro não sabe, é muito mais fácil você descobrir os dados, o número de uma pessoa pelo Telegram do que pelo WhatsApp. Aí que tá. Eu acho que ele não tá bem informado. Mas eu duvido, ele desinstalou ali, fazia aquele ato ali na frente de todo mundo, no seu programa
seu programa obrigatório, né, na televisão estatal da Venezuela, mas ele continua tendo o WhatsApp dele e tudo mais, né? Difícil que de Maduro ele já tá podrinho, né? Já caiu de Maduro já, né? Nossa, deveria pelo menos, né? 6h49, Hezbollah ataca Israel. Rússia e Estados Unidos tentam evitar escalada no Oriente Médio. O Hezbollah lançou uma bateria de drones contra o território israelense nesta terça-feira, ferindo 5 pessoas nas cidades do norte do país. Os líderes do grupo armado que atua no Líbano deixaram claro que esse é mais um ato de apoio aos palestinos na faixa de Gaza e não uma resposta direta à morte de um comandante do Hezbollah, causada por um bombardeio israelense em Beirute na semana passada. O ataque desta terça-feira amplia o risco de uma escalada regional dos conflitos do Oriente Médio, que poderia envolver uma guerra direta entre Israel e o Hezbollah e, em último caso, também o Irã, principal potência militar da região que mantém diversos grupos armados por meio do eixo da resistência. O risco da eclosão de confronto direto entre Teherã e Tel Aviv aumentou depois de um ataque matar o líder do Hamas, Ismael Haniyeh, em território iraniano, horas depois da posse do novo presidente do país, Masoud Pezeshkian. O Irã acredita que o ataque a Israel, que não nega nem confirma a autoria da morte. Uma guerra generalizada na região desestabilizaria a já frágil ordem geopolítica que predomina no Oriente Médio. Além do impacto humano, o conflito causaria também uma disrupção nas cadeias globais de produção e refinamento de petróleo. Para tentar evitar esse risco, as duas potências com mais influência na região passaram a pressionar o Irã e Israel a limitar seus ataques de maneira que evite a escalada da violência. Os Estados Unidos, que não têm relações diplomáticas com o Irã, instou outros países, através dos canais diplomáticos, a dizerem a Teherã que a ampliação da violência no Oriente Médio não é do seu interesse. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse na terça-feira que a diplomacia americana está envolvida em intensa diplomacia, praticamente 24 horas por dia, para ajudar a acalmar as tensões em meio a temores de que o Irã esteja preparando um ataque retaliatório contra Israel. Blinken disse durante uma cerimônia de assinatura com o seu homólogo australiano em Washington. Todas as partes devem abster-se de uma escalada. A escalada não é do interesse de ninguém. Só levará a mais conflitos, mais violência, mais insegurança. Já o presidente russo, Vladimir Putin, pediu ao líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, uma resposta contida à suspeita de assassinato do líder do Hamas por Israel, alertando contra ataques a civis israelenses, disseram duas fontes iranianas importantes. A mensagem, segundo as fontes, foi entregue na segunda-feira por Sergei Shoigu, um importante aliado do líder do Kremlin, em reuniões com altas autoridades iranianas, enquanto a República Islâmica avalia a sua resposta ao assassinato de Ismael Haniyeh. A avaliação do Kremlin, segundo fontes, é de que o Oriente Médio estava à beira de uma grande guerra e os responsáveis pelo assassinato estavam claramente a tentar desencadear tal conflito. Na segunda-feira, o ministro da Defesa israelense alertou que Israel deve estar preparado para qualquer coisa, incluindo uma transição rápida para o ataque contra o Irã ou o Hezbollah. A resposta do país a qualquer ataque dependeria provavelmente mais dos danos causados do que da escalada do ataque, de acordo com duas fontes familiarizadas com avaliações recentes de Israel. O Irã apoia o Hamas, que está em guerra com Israel em Gaza, e também o Hezbollah, com quem Israel tem trocado ataques desde que o Hamas invadiu o sul de Israel em 7 de outubro e desencadeou o conflito em Gaza. Isso é interminável, a gente vai ter mais consequências terríveis, porque não tem controle. Não tem controle. E parece que eles não querem que esse controle aconteça. Não há interesse em controlar e nem parar isso, Márcio. Não, eu imagino a fragilidade das pessoas, dos civis, dos inocentes, né? Que vivem, acordam não sabendo se vão continuar vivos. Terrível tudo isso, né, gente? 6h53, Minha Casa Minha Vida deverá exigir entrada maior para financiar imóveis usados para quem ganha acima de R$ 4.400. O Minha Casa Minha Vida deve passar a ter regras mais duras nos financiamentos de imóveis usados para famílias da faixa 3 do programa, aquelas com renda mensal entre R$ 4.4 mil e R$ 8 mil. As mudanças devem ser publicadas no Diário Oficial da União desta terça-feira.
mas só devem começar a valer a partir de 16 de agosto. O governo já estudava mudanças em regras do Minha Casa Minha Vida para tentar frear o avanço dos financiamentos de imóveis usados. As alterações que vão valer apenas para imóveis usados e para a faixa 3 devem ser: aumentar a entrada exigida para 50% do valor da casa ou apartamento nas regiões Sul e Sudeste. Elevar a entrada para 70% nas demais regiões. E reduzir o valor máximo do imóvel de R$350 mil para R$270 mil, medida para todo o país. No início do ano, as famílias do faixa 3 podiam financiar até 80% do imóvel em todo o país. Ou seja, a entrada era de 20%. O valor máximo da casa ou apartamento para esse público do programa era de R$350 mil. Em abril, o governo já fez um ajuste nas regras para imóveis usados e aumentou o valor da entrada para famílias do faixa 3 nas regiões Sul e Sudeste. A fatia subiu para 25% ou 30%, dependendo da renda familiar. Agora, o governo deve ampliar ainda mais essa exigência para a entrada e que ela irá passar a valer para todo o país. Além disso, a medida deve cortar o valor máximo dos imóveis usados financiados pelo programa. Os imóveis novos não sofrerão essa alteração de teto no valor. O Minha Casa Minha Vida deve fechar o ano com quase 600 mil financiamentos, um recorde. Esse saldo inclui contratações de imóveis novos e também usados. O programa habitacional é bancado com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que viabiliza os financiamentos. Só que os contratos envolvendo imóveis usados cresceram muito nos últimos anos. Por isso, o governo quer conter essa alta. O objetivo é preservar a essência do programa, que é atender aos mais pobres e garantir recursos para a compra de imóveis novos. A avaliação é que imóveis usados tendem a ser mais baratos, o que beneficia a população mais carente, só que imóveis novos acabam gerando mais empregos. Os imóveis usados devem representar cerca de 30% dos 600 mil contratos do Minha Casa Minha Vida desse ano. Só que essa fatia era de 14,3% em 2022 e de 6,25% em 2021. Portanto, houve um forte aumento desde o ano passado, quando ficou próximo de 25% dos financiamentos. Por isso, o governo deve mexer nas regras para o faixa 3, famílias de renda mais alta dentro do programa, e pretende preservar as regras para as faixas 1 e 2, que são mais carentes de renda menor que R$ 4.400. Com as novas regras, a expectativa é que os imóveis usados possam ficar abaixo de 30% nesse ano e que esse percentual caia ainda mais em 2025, quando as limitações continuarão valendo. A meta do presidente Lula é de 2 milhões de unidades habitacionais contratadas pelo programa nos 4 anos desse governo. No entanto, essa meta deve ser batida antes do prazo. Considerando 2023 e o primeiro semestre de 2024, já foram mais de 860 mil novos contratos assinados. Prever FM 6h56. Reforma tributária. Câmara pode votar segundo projeto na próxima semana. O segundo projeto de lei de regulamentação da reforma tributária, que trata do Comitê Gestor do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e da tributação sobre heranças, pode entrar na pauta de votação da Câmara na semana de 12 a 16 de setembro. O presidente Arthur Lira pretende costurar acordo com os líderes para colocar o texto em votação na primeira das 3 semanas de esforço concentrado antes das eleições municipais. Por conta do pleito em outubro, os deputados serão liberados para disputar as eleições ou fazer campanha nas suas bases eleitorais. O plenário da Câmara só deve votar projetos nas semanas de 12 a 16 e 26, 30 de agosto e de 9 a 13 de setembro. O PLP 108 regulamenta as regras de divisão do IBS entre estados e municípios, como previsto na proposta de emenda constitucional da reforma tributária, a PEC 45/2019, aprovada pelo Congresso em 2023. O futuro imposto sobre bens e consumo vai substituir o ICMS estadual e o ISS municipal. O projeto prevê ainda a cobrança do ITCMB, Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, sobre transferência de planos de previdência privada. A incidência do chamado Imposto sobre Herança, planos é uma demanda dos governadores. Há resistência das operadoras, mas na Câmara o tema é visto como pacificado em razão do apoio dos governos estaduais. Isso torna a aprovação mais fácil de avançar. Os deputados já aprovaram o PLP 68/2024, texto mais abrangente sobre a incidência do IBS e do futuro Imposto Federal, CBS,
contribuição sobre bens e serviços. O projeto está no Senado sob relatoria do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que pretende apresentar um cronograma de trabalho em meados de agosto. O texto, contudo, não tem previsão de data para ir ao plenário. O presidente Rodrigo Pacheco, do PSD, aguarda o retorno do recesso nesta semana para definir o calendário de trabalho do Senado até as eleições. Ele vai definir as semanas de esforço concentrado com os líderes partidários. Independente do calendário, Braga avalia iniciar um ciclo de audiências públicas com setores empresariais para ouvir demandas de mudanças no texto enviado pela Câmara. O relator encomendou uma análise da área técnica do Senado. O FGTS deverá distribuir aos trabalhadores 65% do lucro recorde de 23 bilhões de reais. O governo federal deve propor que cerca de 15,1 bilhões de reais do lucro recorde de 23,4 bilhões de reais do FGTS sejam distribuídos aos trabalhadores neste ano. Isso significa que, portanto, aproximadamente 65% do resultado positivo do fundo serão repartidos aos trabalhadores. A proposta será votada na reunião do Conselho Curador do FGTS, que deve se reunir na tarde de quinta-feira, amanhã. Exatamente. Segundo técnicos do governo, a redução na fatia a ser dividida com os trabalhadores se deve ao fator extraordinário do lucro de 2023. O FGTS registrou um lucro recorde de 23,4 bilhões de reais no ano passado, sendo que 6,5 bilhões de reais foi por causa de um investimento envolvendo o Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Com esse recurso não é recorrente, o governo quer usar 6,5 bilhões de reais para guardar como uma reserva de segurança, um recurso técnico que poderá ser usado nos próximos anos diante de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Conforme a decisão do STF, nos anos em que a correção do fundo não acompanhar a inflação, caberá ao Conselho Curador determinar a forma de compensação. Portanto, o lucro recorrente do fundo em 2023 foi de 16,8 bilhões de reais. Segundo integrantes do governo, esse é o valor a ser comparado com o lucro de outros anos, como resultado de 12,7 bilhões de reais em 2022. A divisão dos 15,1 bilhões de reais, se confirmada, será feita até o dia 31 de agosto. Prever FM 7h35, Kamala Harris escolhe Tim Walz para ser vice-presidente de chapa democrata nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, anunciou na terça-feira que escolheu o governador de Minnesota, Tim Walz, como seu companheiro de chapa para as eleições presidenciais. Walz foi selecionado após uma disputa com o governador da Pensilvânia, Joe Shapiro, e já participará de um comício com Harris na Filadélfia neste mesmo dia. A formalização oficial da chapa deve ocorrer ainda hoje para garantir a inclusão dos candidatos na cédula eleitoral de Ohio, seguindo o cronograma de preparação para a convenção do Partido Democrata. A escolha de Walz reflete a estratégia de Harris de atrair votos do Centro-Oeste e em estados pêndulos. Walz, um veterano militar e apoiador sindical, tem um histórico de promover uma agenda progressista em Minnesota, incluindo proteções aos direitos do aborto e apoio às famílias. A vice-presidente também obteve a indicação oficial do Partido Democrata para a corrida presidencial, após garantir a maioria dos votos dos delegados na votação online. Em julho, a campanha de Kamala Harris arrecadou 310 milhões de dólares, superando em dobro o montante arrecadado por Donald Trump. Harris expressou seu agradecimento e ressaltou o impacto das doações em sua capacidade de alcançar eleitores e lutar por liberdade e oportunidade. A campanha continuou recebendo apoio financeiro e a votação online para a confirmação da indicação prosseguiu até a segunda-feira, dia 5. Além da escolha de Tim Walz, Kamala Harris ampliou sua equipe de campanha, contratando os ex-assessores de Barack Obama, David Pulte, estrategista da campanha de 2008, e Stephanie Cutter, ex-diretora de comunicações da Casa Branca. O presidente do Comitê Nacional Democrata, Jamie Harrison, destacou a importância do rápido avanço no processo de indicação, que reflete o entusiasmo e o apoio crescente à candidatura de Harris. A gente espera no mês que vem o primeiro debate entre Donald Trump e Kamala Harris. Vai ser quente. Vai ser quente. A gente está percebendo aí que até as doações, depois que Joe Biden realmente renunciou à tentativa de se reeleger, né, indicando aí a Kamala Harris e os democratas indicando a Kamala Harris,
a coisa ferveu e o Donald Trump vai ter que preparar uma estratégia muito bem fundamentada, porque a coisa, acho que chapa tá fervendo para ele aí. E eu tô ansiosa para ver, como a gente falou, a postura dele diante de uma mulher. Aguardemos aí que quando setembro chegar. 6h38, PEC das praias, relatada por Flávio Bolsonaro, beneficia amigo próprio. Um ambicioso projeto imobiliário está em desenvolvimento em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense. No local estão sendo construídas 31 mansões em um morro com vista para o mar, incluindo um centro comercial, um clube recreativo e uma marina para iates e lanchas. A obra ocupa uma área de 320 mil metros quadrados, sendo 8 mil metros quadrados em terreno da Marinha, que pertence à União. Empresas e indivíduos podem usar esses terrenos mediante pagamento e devem respeitar regras ambientais e de acesso público. Uma proposta de emenda à Constituição, a PEC das Praias, busca permitir a compra integral dos terrenos de Marinha, o que eliminaria a necessidade de pagamento anual à União e a fiscalização sobre o uso desses terrenos. A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados em 2022 e está aguardando votação no Senado, com Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, como um dos principais defensores. O empreendimento da Bela Vista Portogalo é liderado por Renato de Araújo Correia, um pré-candidato a prefeito e amigo da família Bolsonaro. Em julho de 2022, o Ministério Público recebeu uma denúncia anônima sobre graves infrações ambientais no local da construção, incluindo degradação da vegetação e uso de explosivos. As investigações revelaram problemas significativos no canteiro de obras, como movimentação excessiva de terras e falta de contenção adequada, o que gerou preocupações sobre deslizamentos. No entanto, o processo investigativo não levou a ações contra Flávio Bolsonaro, que alegadamente não cometeu crimes relacionados. O projeto sofreu novos problemas quando a Prefeitura de Angra embargou a construção em novembro de 2022, devido a irregularidades e riscos identificados pela Defesa Civil. A investigação criminal arquivada pelo Ministério Público não considerou o embargo ou o laudo da Defesa Civil, que apontaram riscos graves. O inquérito civil continua em andamento, buscando determinar se a obra causou danos ambientais e cumpriu as normas de licenciamento, mas ainda não foram divulgados detalhes sobre o progresso dessa investigação. Essa aqui é uma matéria que saiu na revista Piauí, uma matéria do Arthur Guimarães, jornalista Arthur Guimarães, na revista Piauí. Agora são 7h40, vamos a mais um intervalo, já nós voltamos com o primeiro jornal. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite. Você sabia que a Cliniprev faz parte do Sistema Prever? São várias especialidades médicas à sua disposição. Oftalmo, ginecologista, dermatologista, cardiologista e muito mais. Cuidando de você e de sua família com hora marcada, retorno e valores reduzidos. Informe-se 3811 4040. O que é real está no primeiro jornal. Prever FM. Agora 7h42, Ministério da Saúde finaliza plano mais robusto de combate à dengue até outubro. O Ministério da Saúde quer finalizar até outubro um plano mais robusto de combate à dengue, partindo de um cenário hipotético pior que o registrado na atual epidemia que afeta o país e que deixou quase 5 mil mortos somente neste ano. A pasta quer reforçar algumas ações, entre elas a organização da rede de assistência e capacitação de profissionais. Também pretende reavaliar o fluxo de atendimento e definir estudos para determinar as melhores condutas a serem adotadas em casos graves. Na avaliação de técnicos, todas essas medidas tornam a assistência à saúde mais efetiva e evitam óbitos. Essas ações serão complementares a outras que já estão em andamento, como a mobilização nos estados e municípios para a eliminação de criadouros e focos do mosquito. O cenário atípico da doença no país desde 2023 é atribuído a alguns fatores, entre eles o efeito das mudanças climáticas e fenômenos mais intensos, como o El Niño no ano passado. No entanto,
O governo também foi criticado por não ter declarado antes emergência sanitária e pela demora em comprar vacina contra a dengue. No inverno deste ano, quando os casos costumam apresentar queda por causa das temperaturas mais baixas, houve um aumento de 157% no número de casos em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com integrantes do Ministério, o cenário desenhado já faz parte de um número bem mais elevado que em outros anos, justamente para a pasta não precisar lidar com uma escalada não prevista. A gente volta àquela consciência de não deixar a criadora no próprio quintal, pelo menos, né? Não tenha dúvida, e pode ter certeza que os números baixaram consideravelmente, mas não chegaram a zerar, porque a gente não está tendo, pelo menos até hoje, o inverno. É isso que eu ia falar, a gente não está tendo frio. Não está tendo frio, tá? E somado a tudo isso, as condições, a conscientização da população, de não deixar criadouro, né? E de evitar água parada, enfim, tudo aquilo que a gente já falou inúmeras vezes, já trouxemos profissionais para falar sobre isso, só que a população vai relegando, não deixa, não tem aquele interesse e o mosquito continua ativo, né? E o ano que vem nós deveremos ter vacinas aqui em Botucatu. Aqui em Botucatu, precisamente, a gente tem que se preparar que vacina só ano que vem. Só ano que vem, em virtude da grande quantidade de dengue que nós tivemos este ano de 2024, né? É o que eu falei, é a consciência que tem que voltar à tona de não deixar criadouros, especialmente com a falta de frio que a gente está tendo, não deixar a água lá parada dando bobeira no quintal. Quando acontece um mal, nós tivemos infelizmente a pandemia no Brasil, que ceifou mais de 700 mil mortes, em virtude de muitas delas, milhares delas, em virtude do negacionismo que nós tivemos, né? Esse tipo de coisa, infelizmente, acontece e serve para que a gente tenha consciência de algumas coisas. Alguns hábitos de higiene também, né? Lavar as mãos, higienizar as mãos, é uma coisa normal. Se você está gripado, você vai no seu ambiente de trabalho, use a máscara. Não leve para frente, não passe esse vírus da gripe ou influenza para frente. Seja o que for, né? Não tenha dúvida. Então, algumas coisas deveriam servir, né? Algumas situações difíceis que nós vivenciamos deveriam servir para as pessoas terem consciência, inclusive, de respeito ao próximo também. E ao próprio corpo, inclusive, né, Márcio? Porque é um autocuidado que você tem. Tem a questão do respeito ao próximo, eu não vou passar para o meu próximo, mas eu me autocuidar para eu não ficar doente, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. 7h45, filha de Kim Jong-un estaria sendo treinada para sucedê-lo na Coreia do Norte. A agência de espionagem sul-coreana revelou que Kim Jong-un, filha de Kim Jong-un, está recebendo treinamento para se preparar para assumir o comando da Coreia do Norte. Essa informação foi compartilhada com legisladores sul-coreanos e divulgada ao público no final de julho de 2024. Segundo os dados, a Coreia do Norte tem promovido Kim Ju-ae como uma potencial sucessora, ajustando sua visibilidade e o nível de propaganda em torno dela para moldar a percepção pública. Kim Jong-ae, que fez sua primeira aparição pública em novembro de 2022, tem ganhado destaque desde então. Ela foi vista em eventos oficiais, testes de armamentos e até em atividades esportivas ao lado do seu pai. Sua presença frequente em eventos de alto perfil parece ser uma estratégia para mostrar que a dinastia que governa a Coreia do Norte desde o final da década de 1940 está preparando uma nova geração para manter o poder, especialmente focada no arsenal nuclear. A menina, que se estima ter cerca de 11 anos, é a segunda dos 3 filhos de Kim Jong-un, com sua esposa Ri Sol-ju. Em janeiro de 2023, ela foi destaque em um banquete em homenagem ao exército, uma exposição que quebrou a tradição de manter os filhos dos líderes norte-coreanos fora do público até estarem prontos para cargos oficiais. Esse tipo de visibilidade é inédito para os filhos dos líderes anteriores, Kim Il-sung e Kim Jong-il, que aguardaram seus filhos alcançarem a maturidade antes de inseri-los no aparato estatal. Ainda há incerteza sobre a efetiva decisão de Kim Jong-un em relação à sucessão, uma vez que Ju-ae não é mencionada diretamente em relatórios oficiais e é chamada de filha respeitada na mídia estatal. Além disso, o estado de saúde de Kim Jong-un, que inclui obesidade e outros problemas relacionados, também está sendo monitorado de perto. Isso aumenta a preocupação sobre a sucessão, mesmo que ele seja relativamente jovem e ainda possa governar por vários anos. E eu me pergunto, né? Num país fechado ao extremo,
Como é que nós temos esse tipo de informação que a jovenzinha de 11 anos está sendo preparada para suceder o pai? Como é que tem esse tipo de informação? Não, mas aí que está o negócio. Como é que consegue vazar esse tipo de informação sobre a Coreia do Norte? Sempre tem alguém infiltrado para essas coisas, né? Que coisa doida, né? Uma loucura. 7h47. Após investimentos bilionários, mercados começam a ficar impacientes por resultados. Os analistas de Wall Street estão perplexos quanto ao momento em que as empresas de tecnologia começarão a gerar lucros significativos com a inteligência artificial. Desde que o chat GPT impulsionou a corrida para a IA, gigantes da tecnologia têm investido bilhões em infraestrutura necessária para executar grandes modelos de IA. No entanto, até agora os produtos lançados como chatbots e ferramentas de codificação parecem pouco inovadores e não apresentam um caminho claro para a monetização, gerando crescente ansiedade entre os investidores. Os recentes relatórios de lucros de grandes empresas de tecnologia têm destacado a falta de retorno significativo dos investimentos em IA. Por exemplo, a Amazon viu uma queda de 9% nas suas ações após relatar que seus altos gastos em IA não estavam gerando os resultados esperados, enquanto a Intel viu uma queda de 25% nas suas ações após anunciar grandes cortes de custos e demissões para controlar gastos. Estas reações refletem uma crescente preocupação com a eficácia dos investimentos em IA. Apesar das críticas e das quedas nas ações, empresas como Google, Microsoft e Meta continuam a investir fortemente em inteligência artificial. O Google e Microsoft aumentaram suas previsões de gastos com infraestrutura de IA, enquanto a Meta também elevou suas despesas de capital. Os líderes dessas empresas defendem que é necessário mais tempo para que os investimentos em IA comecem a gerar retornos substanciais, prevendo que os benefícios se manifestarão ao longo de muitos anos. No entanto, essa perspectiva de longo prazo é desconfortável para muitos investidores, que esperam retornos mais rápidos. A frustração é exacerbada pela falta de resultados tangíveis e pela comparação com promessas não cumpridas de tecnologias passadas com a direção autônoma da Tesla. A pressão dos investidores para reduzir os gastos com IA pode crescer, e os líderes tecnológicos podem ter que equilibrar a manutenção da liderança com a necessidade de apresentar resultados financeiros mais imediatos. Impressionante, até surpreendente, né? Não é? É surpreendente mesmo, porque se imaginaria aquele boom, mas muita gente... Inclusive que já estivesse gerando lucro absurdo. Não tenha dúvida, mas muita gente fica com aquela cautela, né? Será que vai dar certo? Será que vai... O que vai acontecer no meio do caminho? Né? Nós entrevistamos aqui o professor Marcelo, que nos deu umas coordenadas mais surpreendentes esses números aqui, hein? Eu acho que particularmente aqui no Brasil a preocupação maior com os direitos autorais, em geração de imagem, de texto, ainda é um dos fatores que ainda não ocorreu esse boom que a gente esperava. Não tenha dúvida, mas pode ter certeza que a gente vai ter novidades. É preciso, porque tem muita grana envolvida, dinheiro pesado, muito investimento, né, de grandes empresas aí que dominam o mundo, né, esperando realmente as mudanças significativas com a inteligência artificial, né? 7h51. Ponto Cego lança Os Lusíadas em braille e cordel nos 500 anos de Camões. O poeta, jornalista e historiador de cultura popular Assis Ângelo lançou na última sexta-feira, dia 2, em braille, sua adaptação em cordel de Os Lusíadas. Batizada como A Fabulosa Viagem de Vasco da Gama, a obra está sendo lançada em duas versões, ambas em formato de revista, uma comum e a outra com os pontilhados em relevo do braille para cegos e tinta com fonte ampliada para pessoas com baixa visão. Ângelo, de 71 anos, que está cego há 11 anos, criou os versos em cordel após escutar em um audiolivro da obra máxima do português Luís Vaz de Camões. Além de marcar os 500 anos do provável nascimento do poeta em 2024, também se comemoram os 200 anos em que o francês Louis Braille, né, com apenas 16 anos de idade, apresentou seu sistema de leitura para cegos. Assis Ângelo escreveu mentalmente 247 estrofes de 6 versos cada, todas elas com rimas em ar, e sendo terminado com a palavra mar na última linha. Depois as gravou,
e elas foram colocadas no papel por amigos. Dono de uma vasta biblioteca de cultura popular e que inclui cerca de 8.000 folhetos de cordel em seu apartamento nos Campos Elíseos, na região central de São Paulo, o paraibano diz que, apesar de sua versão ser menor que os Lusíadas, que são 1.102 estrofes com 8 versos, todos os personagens da obra aparecem em sua versão. E criei 2 repentistas que abrem e finalizam a saga, contou ele à Folha de São Paulo na última quinta, enquanto dava uma pausa na audição de Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. Vejo essa obra como um presente para aqueles que nasceram sem visão e para aqueles que a perderam como eu, afirmou o poeta, que teve deslocamento de retina. Segundo dados do IBGE, em 2010, o Brasil tinha 506 mil cegos e outras 6 milhões de pessoas com baixa visão. A publicação do livro é resultado de um projeto desenvolvido pela Casa de Conteúdo que contou com o recurso do PROAC, o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. Já o Memorial da América Latina é co-realizador do evento gratuito que aconteceu na sexta. Segundo Silvia Jardim, da Casa de Conteúdo, foram impressos 150 exemplares em braille para doação para instituições de todo o Brasil. Já a versão comum deve ser oferecida por demanda em site de impressão com entrega em casa por cerca de R$ 45. O audiolivro ainda não tem preço definido, mas será gratuito para entidades que trabalham com deficientes visuais. Agora são 7h53, você está acompanhando o primeiro jornal na Prever FM. Newcastle, ABPA, espera a normalização da exportação após notificação de fim de foco da doença. A Associação Brasileira de Proteína Animal manifestou em nota confiança na rápida normalização das exportações de carne de frango pelo país, após a notificação feita pelo Ministério da Agricultura à Organização Mundial de Saúde Animal sobre a conclusão de um caso isolado de doença de Newcastle no município de Antagorda, no Rio Grande do Sul. Embora boa parte do fluxo sob suspensão esteja sendo assimilado por outros mercados importadores, a ABPA acredita que a notificação e o esperado restabelecimento do status de livre da doença, bem como a alteração do status de autossuspensão e da área e abrangência sob monitoramento, devem acelerar as negociações com os mercados importadores, informou a associação em nota. No comunicado, a ABPA destacou o trabalho do Ministério da Agricultura para a resolução do incidente, tendo citado nominalmente o ministro Carlos Fávaro e os secretários Carlos Goulart e Roberto Perosa. A rapidez e a transparência das ações neste contexto ajudam a reforçar a elevada biosseguridade que trouxe o Brasil à liderança global das exportações de carne de frango, disse. No relatório, o foco de Newcastle em Antagorda consta como um surto iniciado em 9 de julho e concluído em 25 de julho em uma ave. O documento cita ainda a confirmação do foco da doença em granja de avicultura de corte, com o sequenciamento genético confirmando o vírus de Newcastle. O governo brasileiro relatou à OMSA o cumprimento das medidas de controle de foco da desinfecção do local, eliminação de carcaças, subprodutos e resíduos, controle de movimentação dos animais, vigilância da zona restrita, zoneamento e rastreabilidade. Agora 7h55, Mac Dia Feliz irá beneficiar a oncologia pediátrica do HC de Botucatu. O Mac Dia Feliz é o principal evento comunitário da rede McDonald's, em que a renda líquida dos sanduíches Big Mac é redirecionada para cerca de 60 instituições de combate ao câncer infanto-juvenil, na maioria dos estados brasileiros e no Distrito Federal desde 1988. Anualmente, a entidade ABAR, Associação Beneficente Arte Real, colabora na campanha do Mac Dia Feliz, que este ano ocorrerá em 24 de agosto e cuja renda será destinada à oncologia pediátrica do HC de Botucatu para o diagnóstico precoce e tratamento do câncer infantil. O valor do Big Mac será de R$ 19,00 e doando esse valor para a ABAR, a entidade fará a aquisição de um ticket digital do Mac Dia Feliz. Assim, o lanche será destinado a uma criança ou adolescente de alguma instituição beneficiada pela iniciativa. Com uma única doação, você pode contribuir com causas nobres. E a gente vai trazer o pessoal aqui, para falar a respeito do Mac Dia Feliz, que é uma tradição já na cidade de Botucatu e que tem realmente toda a renda destinada ao setor de oncologia da Unesp,
da Faculdade de Medicina de Botucatu. Muitas instituições são auxiliadas por esse dia, né? Toda a renda da venda do Big Mac especificamente é convertida a essas instituições nesse dia. E aqui em Botucatu a gente tem essa vantagem de poder ajudar uma instituição local. Muito legal. E a gente vai divulgar isso. 7h57 e nós chegamos ao final de mais uma edição do Primeiro Jornal. Prometendo voltar amanhã, com frio ou não, pontualmente às 6 horas. Você está preocupado com frio, né? Eu estou preocupado porque a gente chega de madrugada, né? Bom dia, Ellen Bravo. Até amanhã. Bom dia, Márcio. Muito obrigada. Até amanhã, pontualmente, às 6 horas. E daqui a pouquinho tem o Jean com Sessão das 8. Até amanhã. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.